vocês, a gente da equipe de redação, eu, o Lucas, o Ian e mais os corretores também, Vinícius, Regiane, Beatriz também, eles também ajudam nessa parte da redação. E hoje a gente vai falar sobre Paulo Freire, o livro Pedagogia da Autonomia, tá? Antes de começar, gostaria de fazer uns comentários em relação a devolutiva, assim, de alguns alunos, né, sobre o que estão passando, né? E daí eu acho que é importante a gente conversar sobre, tá? Então eu vou falar algum dos apontamentos deles, né? E daí eu vou fazendo já a relação com o livro em questão, tá? E lembrando que o livro, eu decidi, né, discutir sobre o livro, porque o livro, um livro só, mas estudado assim mais profundamente, eu acho que pode ajudar bastante na hora de fazer a redação, né? E não só na hora de fazer a redação, mas também na hora de analisar o mundo, assim, sabe, a sua vida, né? E hoje em dia, com o coronavírus, né, eu acho que isso tem um lado bom desse coronavírus, que a gente pode conseguir achar, né, porque é muita coisa ruim que está acontecendo com o coronavírus, mas uma coisa boa que a gente pode enxergar é que a gente está passando mais tempo com nós mesmos, né, sozinhos, pensando sobre a vida, pensando sobre tudo. E daí eu acho que um livro é bastante oportuno para usar como ferramenta para analisar a vida. E a vida engloba tudo, né? Engloba tudo. Então eu vou falar alguns aspectos que eu achei interessante aqui, né? E vou comentar já fazendo a relação, tá? Então, esqueci de falar. O livro, né? Eu vou tentar passar a ideia geral dele, alguns pontos que eu achei interessante e acho extremamente importante que vocês leiam, né, na íntegra. Tenha a experiência de pegar o documento, né, ou o livro em si e ler as próprias palavras, né? Porque não tem nada pior do que você criticar alguma coisa que você nunca leu, né? Você não concorda com um certo tipo de pensamento porque alguém te disse isso, né? De tal fulano, né? Então eu acho muito importante que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões, né? Esse vídeo aqui, a aula em si, é mais um motivador para vocês terem essa experiência, né? E a partir da experiência da leitura, né? A leitura, que Paulo Freire até fala, né? A leitura do mundo tem que precedir a leitura da palavra, né? O que está escrito. Né? Então, na hora de você sentar lá para fazer a redação, né? Na hora que você interpretar o tema, né? É importante que você faça esse jogo mental, né? A relação entre o que eu estudo, que eu leio, com o mundo lá fora. Isso vai contribuir bastante para a sua redação ter bastante qualidade, de profundidade, né? Porque se tem uma coisa que é o pensar certo, é pensar com profundidade, não superficialmente, né? Tá, então vamos lá. Um dos alunos trouxe que está sentindo estressado, né, por estudar sem professores, né, sem a rotina da escola, né, e esse sentimento de estresse eu acho que deve estar sendo para muitas pessoas também, né. As pessoas estão procurando se adaptar, né, e procurar formas de vencer os obstáculos que estão se deparando, né, com hoje. E daí, Paulo Freire fala, né, que ele acredita que o ser humano né? Defende com bastante propriedade que o ser humano ele é um animal que é um ser mais. O que significa esse ser mais, né? Então a gente tem a capacidade de analisar, né, de comparar as coisas, de pensar sobre, né, de refletir, né, e que os outros animais não têm. E isso nos dá a capacidade de fazer escolhas, né, de intervir no mundo, de conversar, né, e agir. Né? A gente não está só no mundo jogado, né? A gente está inserido nele, né? A gente não só está inserido, como a gente modifica, né, o mundo
né? O que não dizer da cultura? A cultura é isso, né? A intervenção do ser humano no mundo. E a ética, né? Lembra que uma vez que eu postei no grupo sobre a ética? Ética e vergonha na cara, né? Então, um ser é ético porque ele tem capacidade de analisar algo, pensar sobre, analisar, né? Qualificar as coisas e ter uma tomada de decisão, né? Uma tomada de ação. Isso é ética, né? Essa é a ética do ser humano. Ele poder fazer escolha, dele analisar as coisas, né? E o bom senso dele vai dizer, ó, por esse lado aqui eu tô agindo moralmente, por esse lado eu tô agindo imoralmente, né? Então é o bom senso que vai dizer isso. Mas aonde eu quero chegar? Eu quero chegar assim, que essa capacidade ética do ser humano, de ser mais, faz com que ele consiga enxergar na vida dele, né? Como por exemplo na questão da pandemia, as dificuldades que eles estão enfrentando, né? Então vocês, alunos, né, todo dia enfrentam diversas dificuldades, né? Então assim, vocês estão prestando vestibular, concorrido, né? Muitos estão no colegial ainda, né? E o colegial, o que está acontecendo? Vocês não estão tendo aula, vocês estão tendo aula EAD, uma aula EAD totalmente precária, totalmente feita em cima da hora, né? Vocês estão tendo que aprender a estudar sozinhos, né? Isso, tipo, agora, né? Ó, aconteceu isso, então vocês têm que aprender a estudar isso agora, sozinhos, né? Então, frente ao obstáculo, né? Frente ao esse desafio, vocês têm que fazer diversas escolhas. E a ética é isso, né? Você está em frente a um problema e você vai ter que decidir o que fazer, né? E o ser ético é isso, né? Então por isso que é impossível falar que uma pessoa não está tomando uma posição, uma pessoa é neutra. Não tem como você ser neutro, né? O fato de você ser neutro frente a uma desigualdade, né? Em frente a uma injustiça, você está contribuindo para a injustiça, né? Então, você escolher ser neutro é uma tomada de decisão, né? E uma tomada de decisão que é imoral, que o seu bom senso diz que é imoral, né? E por isso que é muito complicado dizer que um tipo de ensino, um tipo de postura, um tipo de televisão, né, um tipo de canal é neutro. É impossível ser neutro. Toda fala, todo discurso parte de um lugar defendendo algum posicionamento, né, alguma ideia, seja ela mostrada abertamente ou não, né? Então acho que ter isso, né, é muito importante, né? Ter essa lucidez, né? Ser lúcido, quer ser lúcido, né? Então você enxergar a coisa como ela é, né? E não ser ingênuo, né? Achando que a pessoa está sendo neutra, que é muito difícil, eu diria impossível, com base na leitura do Paulo Freire, isso ser possível, né? Tá, continuando. Trouxeram que parar a escola, né? Parar a vida, parar o trabalho, né? As pessoas não estão conseguindo comprar alimento, né? Elas não estão conseguindo viver mais, elas estão sobrevivendo. E daí meu questionamento, né? Será que elas um dia realmente viveram? As pessoas de baixa renda, será que elas estavam sobrevivendo ou estavam vivendo? Porque, pelo que eu sei, né, muitos recebem 1 ou 2 salários, né? Tem gente que mal recebe um salário, né? Então, muitos sempre sobreviveram, né? Sobreviveram, assim, com uma vida pauperizada, né? Sem um mínimo para viver. Então, daí é meu questionamento, né? Eles nunca viveram, né? Eles não estão vivendo, eles estão sobrevivendo. Então, assim, será que eles viveram um dia? Então, daí é o questionamento, né? E daí falaram da preocupação com o Enem, né? Que estão recebendo muitas atividades, que precisa de professores de conteúdo, né? Eu vou ressaltar de novo, né? Que se tem uma coisa boa nessa pandemia é porque está obrigando, né, a muitas pessoas que estão acostumadas com esse professor que deposita a coisa na nossa cabeça, né? Então a gente espera de mão beijada as coisas caírem do céu.
né? E Paulo Freire ele defende um tipo de estudo, né? Um tipo de estudo ativo, onde o aluno é sujeito, ele não é objeto, né? Vamos lembrar de gramática um pouco? Então, qual que é a ordem direta de uma oração, né? Tem um sujeito, pratica uma ação e vai ter o complemento, objeto direto, objeto indireto, né? Então, assim, quando o aluno ele sai da posição de objeto, né? Então, o professor, como que é a educação bancária que ele fala, né? Que é o professor que destra o aluno, que treina o aluno a fazer prova, fazer as coisas, assim, não está ensinando de fato. Então, é uma relação vertical, né? O professor, ele deposita conteúdo no aluno, né? Ele vai lá, como se fosse num banco, né? Ele vai lá, coloca o dinheiro numa urna, coloca alguma coisa numa caixa, coloca conhecimento numa caixa, né? E daí o que o Paulo Freire fala? Ele fala assim que o professor, o aluno, ele não pode ter essa relação verticalizada, né? Verticalizada. Tem que ser horizontalizada, né? Que é uma relação, tem que ser uma relação dialética, né? O professor ensina o aluno, né? E o aluno que aprende também ensina o professor, né? E daí os dois vão construindo conhecimento, vão construindo uma curiosidade de ambas as partes, né? Que é uma curiosidade epistemológica, que é no sentido de desvelar, né? De desvelar que eu falo é tirar o véu, né? Tirar o manto que encobre alguma coisa, né? De ir a fundo, né? E ir na raiz, né? Então, o que é ser radical, né? Então a pessoa vai na raiz do problema para tentar entender ela, para poder então vencer esse obstáculo, né? Então esse é o ensino bancário que o Paulo Freire é contra e que ele prega um tipo de ensino mais progressista, né? Democrático, que é a relação horizontalizada, né? Não verticalizada. Verticalizada é ruim. Vamos pegar os relacionamentos, né? Às vezes você tem um relacionamento com alguém que é uma relação verticalizada, né? Então, você tem medo do seu namorado, sua namorada, então você não age da maneira como você quer e você fica só aceitando tudo que a outra pessoa tá falando para você, ou que tá te impondo. Então, é um tipo de relação de opressão, né? Então, é um senhor, um escravo que tá oprimindo, né? E daí ele fala que não, o ser humano ele é igual, né? Não tem diferença. Tem que ser horizontalizado, né? Assim que a comunicação é estabelecida. Tá, continuando. Vamos lá. E daí, né? Uma das coisas que me chamaram a atenção é a casa, a televisão, o celular, a família, né? Isso me tira o foco para estudar, né? Eu vou procrastinando, vou deixando as coisas para amanhã e acabo não fazendo, né? E daí a pessoa tem consciência daquilo que ela enfrenta de dificuldade, e daí Paulo Freire fala assim, o fato de você ter consciência de uma coisa não implica necessariamente que você vai conseguir, de que você vai ter essa vontade de transpô-la, né? Por exemplo, uma pessoa que fuma, né? Ela fuma e daí ela se depara com as informações de que causa câncer, que causa um monte de problemas cardiovasculares, né? Pulmonares, por exemplo, né? Também vasculares. E daí a pessoa continua fumando, né? Então daí ela tem a consciência daquilo, né? Mas ela não conseguiu ainda fazer desse conhecimento que ela tem, né? Assumir com responsabilidade aquilo que está tendo, né? Então assim, ela só vai conseguir transpor, né? Vencer essa dificuldade quando ela se assumir, né? Que ele fala de assunção, né? De assumir responsável de alguma coisa. Então, todo dia que ela tentar parar de fumar, que ela tentar procurar ajuda, né? Então ela está assumindo a responsabilidade de que ela está tentando parar de fumar por conta das sérias consequências que o cigarro está causando para ela.
E daí, eu voltando naquele comentário do aluno, né? Então, a casa, a televisão, o celular, a família, não tira o foco, né? Então, como que ele consegue se assumir, né? Aprender, né? De apreensão, né? A informação, né? Quando ele começar a assumir toda vez que ele for estudar, né? Cobrar da família, né? Cobrar dele mesmo, um tipo de postura que tenta barrar, que tenta ter resistência contra esses elementos que tiram o foco da pessoa, né? Eu sei que é muito difícil, que tem vários fatores, né? Mas na medida do possível tem coisas que a gente consegue contornar a situação, né? E isso é um posicionamento responsável diante da dificuldade que a gente tem, né? E é um posicionamento ético, né? Então, o que é a ética? O que ele fez aqui? Ele analisou, ó, isso me tira o foco, né? Ele comparou, ele analisou, ele pensou, isso me tira o foco, né? E ele, como um ser ético, ele está fazendo a escolha, ó, hoje eu vou deixar esses fatores me prejudicar de um certo ponto que eu vou adiar as coisas para fazer depois, né? No fundo, será que ele não queria que esses fatores fizessem ele não cumprir com a obrigação dele, né? Então, o que é a ética aqui, né? É as escolhas, né? E o que o bom senso tem que falar? Olha, tem um governo que não cancelou o Enem e enquanto ele está procrastinando, tem vários outros alunos que têm uma estrutura, que tem uma sala só para os estudos, tem professores particular, tem um monte de série de coisas que vão deixar a concorrência muito maior e muito mais difícil, né? E daí o bom senso dele tem que pensar, ó, eu já estou em desvantagem aqui, né? Eu já estou correndo contra o tempo, eu estou correndo atrás desses caras com vários pesos em cima de mim que me distanciam, né, da corrida, né? E eu adiar hoje, o meu estudo hoje vai adiar ainda mais, né? Então eu tenho que continuar estudando, eu tenho que continuar correndo atrás, né? Isso é uma postura ética, segundo Paulo Freire, tá bom? Tá, continuando. Tá, isso também falou de um desejo, né? Que ele deseja que a normalidade volte, né? Então, o que é, se não a utopia e o sonho, né? Então, essa possibilidade de a gente sonhar, né? Que o discurso neoliberal e das classes dominantes tentam tirar da gente, né? Você está sonhando demais. Para, não estuda não. Não é para estudar. A vida é difícil assim mesmo, algumas pessoas têm emprego, outras pessoas não. Não fica perdendo tempo com estudo não. Minha filha tá estudando para concurso faz anos e tem coach que não sei o que e não passou até agora. Você não vai passar. Então, olha só o discurso fatalista, né? Como se o futuro já fosse dado, como se fosse um destino, né? É isso que a classe dominante quer, né? É isso que o discurso neoliberal fala, né? Do futuro como uma fatalidade, como algo inexorável, né? Que é impossível de se mudar. E Paulo Freire fala que não, né? O ser humano ele é um ser mais, né? Ele tem total capacidade de mudar, mesmo que a mudança seja difícil, né? Ele fala assim que a gente tem que ter muito claro na nossa mente que a gente é condicionado, não determinado, condicionado, né? A gente é levado a agir de certas formas por conta da cultura, por conta de valores sociais, né? Por condições financeiras, por condições genéticas. Isso tenta fazer com que a gente haja por um caminho, só que a gente tendo consciência, né, desses condicionamentos, a gente tem como um dever ético decidir se eu continuo no condicionado ou se eu posso decidir um outro caminho, né? Então ele fala que o futuro é um futuro de possibilidades, né? E não de algo dado, né? De um destino como algo que é impossível de ser mudado, né? Então ele fala isso. E daí é aquela coisa, né, da utopia, né, do sonho, né? Que o discurso fatalista tenta tirar isso da gente, né? Então por que não sonhar no futuro que as pessoas vão trabalhar menos, né?
tem tanta máquina já hoje em dia, tem tanto software que pode trabalhar pela gente, por que cada vez mais a gente está tendo que trabalhar ainda mais, né? Por que a gente está tendo que passar o dia todo estudando, trabalhando, né? E a gente tem cada vez menos tempo para nós mesmos, pensar na gente, né? E daí o coronavírus tá vindo para mostrar isso, né? Que a mudança é sim possível e de que no futuro não é algo dado, né? Que muitas coisas vão mudar. Tá, continuando. Tá, então, falou que o coronavírus intensifica a precariedade material, concordo absolutamente, né? E que a ansiedade e a depressão tá aumentando, isso eu também concordo também, né? Eu acho que a gente passou tanto tempo alienado, né? Alienado num mundo à parte do trabalho, alienado no mundo dos estudos, alienado no mundo dos esportes, alienado no mundo que a gente ficou se negligenciando. E o coronavírus falou, não, cada um para sua casa, né? Cada um para sua casa, cada um vai pensar na sua vida, né? Pensar no que é, e daí ansiedade e angústia, né? Porque a pessoa nunca parou consigo mesma, né? E é engraçado que as pessoas, mesmo com isso, ficam se pressionando para que continuem produtivos, né? Continuem corpos produtivos, né? Então estão correndo atrás de certificados, estão correndo atrás de várias certas coisas e a pessoa fica se punindo, né? Então por isso que o Paulo Freire fala assim que a educação tem que ser como se fosse uma psicanálise sócio-histórico-cultural, né? Por que ele fala isso? Porque a nossa sociedade de hoje faz com que nós mesmos nos oprimamos, nós mesmos nos culpabilizamos pela nossa condição social, nossa condição intelectual, nossa condição, né, nossas diversas condições atuais, né, que cada um tem consigo mesmo, e daí a gente fica no eterno sofrimento, né, e a gente fica se punindo. Então às vezes você se pune porque você não passa o dia todo estudando, às vezes você se pune porque você não passa o dia todo fazendo alguma coisa, né? O que é um final de semana, que é um domingo sem fazer nada, você no final do dia fala, nossa, hoje eu não fiz nada. Foi muito improdutivo. Como se a gente fosse obrigado a trabalhar 24 horas todo dia, 7 dias por semana, né? E o Paulo Freire até traz, né, um exemplo de uma norte-americana que perguntaram para ela, você é norte-americana? Daí a mulher falou assim, eu sou norte-americana. Como se o fato dela ser americana e por ser pobre, né, fosse uma vergonha. Como se o fato de ser pobre, vivendo nos Estados Unidos, fosse algo ruim, né? Porque lá a meritocracia é muito forte, né? A ideologia do self-made man, né? Que cada um faz você, e que cada um corre atrás do seu sonho, porque o sonho é possível, né? Então, o que é colocado, né, nos filmes de hoje, né? Então, quando a pessoa não consegue aquilo que vê, né? Então a pessoa não tem contato com esse tipo de cultura, né? Só vê isso. Então, e ela não é aquilo que ela vê, ela vai ficar se culpabilizando, né? Ó, gente, eu já falei um tempo, dá uma pausa no vídeo, toma água e volta, tá? Vou esperar vocês. 2 horas depois. Pronto. Pausou? Voltou? Tá bom, vamos continuar. Que muitos têm que cuidar do irmão, né? Então tem um irmão criança, tem que cuidar, às vezes não tem lugar para estudar, né? Tem que estudar na varanda, às vezes a pessoa não tem internet, às vezes a pessoa tem que estudar de madrugada, porque tem tanta gente em casa que não consegue, né? Olha lá, ela analisando tudo, vendo os obstáculos dela, e daí ela vai ter que tomar um posicionamento ético, né? Vai ter que escolher, né, o que fazer, né? Então olha aí a ética do ser humano, né? Que o Paulo Freire fala. E ele fala assim, a ética que ele defende, né? Paulo Freire defende, é uma ética em prol do ser humano, em prol da dignidade. Não é a ética do mercado, não é a ética do lucro, não é aquela ética que alguns governantes falaram, de que algumas pessoas têm que morrer para outras viverem. Não é essa a ética. Não é a ética que fala assim que, se eu comprar
não sei quantos respiradores, depois que a pandemia acabar, vai ficar aí parado. Não é essa a ética que ele fala. Ele fala da ética do ser mais, né? De novo, né? A ética que o ser humano, ele enfrente as dificuldades dele e mude, né, o futuro. O futuro que não é dado, né? Ele é uma possibilidade. Tá, continuando. E outro ponto importante, tem uma pessoa que falou aqui que o coronavírus fez com que aquela coisa de trabalho, escola, esporte que ele tinha, né, como algo muito cotidiano, né, o coronavírus fez com que ele mudasse isso. E daí ele achou interessante. E daí é muito legal, né, porque ele teve a consciência disso, né, desse condicionamento, né, ao trabalho, escola, esporte. Então, olha só o condicionamento, né, a condição social dele que faz, a condição cultural dele que procura esporte. Então, diversas condições que ele percebe que, sou condicionado para isso, e daí o coronavírus tá vindo a me questionar sobre isso, e eu mudei, né, e ele vive com um aspecto bom, né, que ele fala até que o importante, né, é saber levantar, né, olha aí, né, diante da dificuldade, né, e também a gente também não pode criticar muito quem não consegue ter essa visão, porque nem todos, né, tiveram oportunidade de ter um tipo de educação, né, um tipo de educação que não é bancária, que faça a desenvolver o raciocínio crítico, né, o senso crítico, algo que você liga a teoria com a prática, né, e assim por diante, né, não é todos que tiveram essa oportunidade. Então a gente tem que enxergar com empatia também, né. E o que mais? Tá. Tem um negócio que foi bem assim, né, ela falou assim, é triste ver esse governo, né, e daí eu colocaria assim, não, é triste ver as pessoas morrendo, é triste ver descaso, né, mas querendo ou não, esse governo sempre foi coerente no sentido assim, o que ele sempre falou, ele foi lá e fez, né? Então ele nunca falou que ajudaria pobre, ele nunca falou que ajudaria negros, favelados e homossexuais e a mulher, nunca falou isso, né? Pelo contrário, foi sempre um discurso que foi de ódio, né? Então, o que é senão esse poder do exemplo, né? Fala o que eu falo, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Então, Paulo Freire fala assim que um professor ele tem que passar um bom exemplo para o aluno, porque o exemplo é muito forte, né? Então, os ministros da saúde estão falando para ficar em casa, aí eles veem o presidente saindo para a rua, né? Qual que é o exemplo mais forte? Do presidente. Claro que eles vão sair para a rua, né? Outro exemplo também que a gente vai falar mais para frente, do Gessé de Souza, né? Uma coisa é sua mãe, né? Ela lendo, né? Quase todo dia ou de vez em quando, ela lendo e fala assim, filho, vai lá ler, né? Lê um pouco também. Você vai lá para imitar sua mãe ou imitar seu pai, vai lá e vai ler também. Agora, você vê sua mãe e seu pai todo dia na televisão, né? É difícil você conseguir ter essa apreensão afetiva, né? Da leitura, né? E daí é mais difícil para você conscientemente ir lá estudar e gostar, pegar o gosto pela leitura, né? Isso é muito forte, Um outro exemplo também agora eu vou falar de descompasso, né? Então, a pessoa fala assim, filho, não pode beber, e daí a pessoa tá bebendo, né? Então, será que no futuro, às vezes eu não vou beber também por ver, né, a pessoa que eu gosto bebendo, né? Ou a pessoa fala que não é racista, né? E daí ela fala assim, tal fulano é negro, mas ele é esforçado. O que esse mais está fazendo aí, né? Então, o fato de ele ser negro e esforçado não é uma coisa, não é um raciocínio direto, né? Tem que colocar um mais aí, esse mais ficou estranho, né? Quando você fala assim, as pessoas têm que ficar em casa.
mas o meu empregado, a minha empregada doméstica, ela vem todo dia. Então você está falando o quê? Que ela não é pessoa, né? Então, olha o racismo aí. Racismo no sentido mais profundo da palavra, né? É quando você divide a sociedade, né? Então, uns são seres humanos, outros não são seres humanos. Uns são cidadãos, né? Outros não são cidadãos, né? Então, uns têm direito, outros não têm direito, né? Então, você, na palavra, né? No exemplo, né? Corporificação da... O que é a corporificação, né? Então, os seus atos, né? Vão dizer mais do que o que você está falando, né? Então, comentar um pouco sobre a conjunção, né? Vamos falar um pouco sobre conjunção? Então, o mais, nesse caso, ele está no grupo das conjunções adversativas. Então, vamos recapitular o que é conjunção. Conjunção estabelece a relação entre duas sentenças, tá? Então, assim, se eu quero dar uma ideia de finalidade, então, assim, ó, Carlos está estudando, né? Carlos está estudando para passar na prova. Para passar na prova. Então, é uma conjunção de finalidade, né? Para, a fim de, né? Então, ele está estudando, né? Está estudando bastante, a fim de passar na prova, no vestibular, né? Causa. Então, o Bruno está dando essa aula, né? Porque ele gosta de transmitir alguns tipos de conhecimento. Então o Bruno está dando essa aula, pois, né, ele quer transmitir um tipo de conhecimento, né? Ou o Bruno dá essa aula porque ele acha interessante os alunos entenderem, né, certo tipo de saberes, né? Um outro exemplo também, né, utilizando de conjunção. A conjunção uma ideia de integração, né? O que é a conjunção integrante, né? O que? Então, a fim, né? Tinha anotado aqui o exemplo de integração. Então, o Pedro sabia, né? Então, o Pedro sabia, né, que ela voltaria, né? Então, o Pedro sabia alguma coisa, né? Ou então, sabia que ela voltaria. Então, Pedro sabia, né, que ela voltaria, né? Então, isso é uma coisa... são conjunções que vão estabelecendo a relação entre as partes, né? Por isso que eu falei assim, tal fulano é negro, mas é esforçado, né? Então, esse mais, ele está dando uma ideia de que o fato de ser negro esperava algo que não era ser esforçado, né? Então, olha aí como a escolha da palavra, ela mostra, né, o pensamento da pessoa, se a pessoa é racista ou não, se a pessoa é preconceituosa ou não, né? Então, você fala assim, a Flávia é loira, de olho claro, mas, contudo, ela é inteligente, né? Então, isso soa com um contrassenso e outro não, né? Então esse tipo de relação que a gente está vendo, tá bom? Tá, voltando para os comentários dos alunos. Tá, é triste ver esse governo, né? De fato, né? Da lógica do mercado eu falei, né? Então, a ética que ele defende é em prol do ser humano, a dignidade, né? E daí teve uma questão bem assim triste, né? Que era de um chefe que falou que era besteira, né? Que era besteira da pessoa focar nos estudos, né? Paulo Freire ele vai conversar sobre isso no livro e vai falar que esse discurso fatalista aí, né? De dizer que o futuro já é dado e que não adianta correr atrás, de lutar, de buscar, né? E daí a ética do ser mais, né? Então, você que sabe que é condicionado de diversas formas, você tem que, você precisa, né? Como um dever ético, decidir se você vai lutar ou se vai aceitar, né? Você tem que assumir os riscos, né? Assumir a responsabilidade, né, sobre isso. E o que mais? Eu acho que era isso.
primeira parte. E daí eu falo para vocês que grande parte do conteúdo já foi dado somente nessas análises, tá bom? E a conclusão, né? Outro aspecto também interessante, de que o professor ele precisa pesquisar, né? Então, a educação e a pesquisa, né? Ele fala assim que o professor, ele precisa estar sempre pesquisando, porque ele precisa estar sempre se questionando, né? Sempre procurando coisas novas, coisas atualizadas. Ele precisa constatar o que ele está ensinando, né? E também, outro aspecto interessante também, importante em relação à pesquisa, é que ele pesquisa para conhecer algo que ele não conhece, né? E daí ele vai lá, pesquisa, constata, e constatando ele vai lá e comunica e mostra a novidade, né? E daí fica nosso questionamento, né? Com esse corte que está tendo de investimento na pesquisa, o que será que eles querem, né? Será que eles querem travar, né, essa produção de conhecimento, né? O que será que eles estão querendo, né? Quando é isso? Será que é desmotivar o professor, né? É precarizar ainda mais o ensino, né? Tudo isso tem que ser pensado, né? E alguns outros aspectos também que é interessante do livro, né? Dessa primeira parte do livro, é que o professor, né? Ele tem que estabelecer uma relação dialógica com o aluno, né? Então, lembra da relação horizontal que está tendo? Então, o professor, ele tem que ser uma autoridade, né? Uma autoridade e não ser autoritário, né? E o aluno, ele tem que ter a liberdade dele, mas não pode ser licencioso, né? E daí os dois têm que se respeitar, né? Então, quando os dois se respeitam, né? O professor, ele não ultrapassa a autoridade dele, se tornar autoritário, e o aluno também, ele não ultrapassa a liberdade dele, se tornando licencioso, né? Então, como que ele estabelece esse tipo de relação? Através do respeito, né? Através do bom senso. Tem que ter, o professor e o aluno tem que ter o bom senso, né? O bom senso naquela questão, né? A ética faz com que ele tenha que se posicionar, e o bom senso vai falar assim, ó, eu tenho que respeitar o meu professor por conta disso, disso, disso. Eu tenho que agir de certa forma diante do professor, diante da sala. Eu tenho que respeitar os meus colegas, né, de sala, né? E o professor também, né? O professor, ele tem que também agir com bom senso, né? Estabelecendo, né, uma relação de respeito com o aluno, né? Não impondo certas coisas, tratando de uma maneira amigável, né? De uma maneira respeitável, né? Os alunos, né? E sem aquela coisa de autoritarismo, de quando o aluno vai lá e faz um tipo de pergunta e o professor fala assim, você sabe com quem está falando, assim, sabe? Então o cara está sendo autoritário dessa forma, né? E quando ele para ouvir o aluno, os argumentos do aluno, né? Assim como ele também, quando ele coloca uma ideia, tem que ser sempre com argumentos. Então é essa relação dialógica que o Paulo Freire ele vai falar, né? E daí tem uma parte também, né, que quando eu li eu lembrei das fake news, né? Que uma das coisas ele defende, né, do pensar certo, né? O que é um professor, um aluno que pensa certo, né? É uma pessoa que não fala mal de uma questão sem ao menos estudar, né? E se a pessoa, mesmo essa pessoa não concordando com a situação, é meio complicado falar, né, que aquela questão está errada, né? Que é totalmente contra, né? Então, o pensar certo é quando você não absolutiza as coisas, né? É quando você tem um posicionamento crítico diante da informação, né? Quando você, ao invés de você ler, né, vários livros e repetir mecanicamente, né, o pensar certo o que é? Quando você lê um livro, né, estabelece relação, né, do livro com o mundo que o cerca, né? Isso é uma maneira de pensar certo, né? E por que da fake news? Porque você nunca pode
tomar um tipo de conhecimento sem buscar a fonte, né? Sem pesquisar, né? Olha aí o Paulo Freire, né? Que é essa questão do ser ético, do bom senso. Meu bom senso me diz o quê? Eu me deparo com uma informação, eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar a fonte, eu tenho que saber a origem, né? Quem está falando, né? Se essa pessoa é uma autoridade ou não naquilo que fala, né? E isso foi uma das coisas que eu lembrei quando eu li essa parte. E eu acho que é isso. Vou mandar um tema para vocês, um tema, me entregar, mas eu quero que vocês entreguem, tá? Vou dar 15 dias para vocês escolher. Então, a partir de hoje, né? Daqui 2 semanas eu quero que vocês me entreguem, tá? E vai ter um porém aí. Fudeu de vez! O porém é que... Olha lá, lembra da conjunção adversativa? O porém? Eu falei que eu quero que entregue, mas tem um porém, né? O que é o porém? Né? O que é o contraponto? Né? Ah, agora eu entendi! Eu quero que vocês coloquem... vamos fazer o tema, né? As palavras-chave do tema que eu falei no primeiro vídeo, né? No primeiro e no segundo vídeo eu falei também sobre as palavras-chave do tema. Eu quero que vocês circulem as palavras-chave na introdução. E quero também que vocês grifem, ou depois que fizerem a redação, escrevam embaixo o defama, né? Qual que é o agente, qual que é a ação, qual que é a finalidade, o detalhamento. Eu quero 5 pontos, né? Eu quero ter 5 fatores da proposta de intervenção. Ou grifados, né, na última estrofe. A parte, tá bom? E daqui 2 semanas eu quero a redação de vocês, tá? E vocês fiquem à vontade, ou para fazer qual que vocês quiserem, o tema, tá? Ou fazerem o que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? E no mais, agradeço a todos, né? Sempre a paciência que vocês têm, né? A dedicação. Eu sei que muitos andam lendo os textos que eu coloco, isso é importante, que não é todo dia que eu estou passando um repertório diferente, todo dia eu estou fazendo um tipo de dissertação para vocês terem contato, e eu espero, e eu tenho, eu quero muito que no dia da redação da prova lá vocês lembrem de alguma coisa que eu estou colocando todo dia para vocês, né? Então é importante que vocês acompanhem os textos, sempre tento colocar coisas diferentes, coisas relacionadas, né? Coisas, às vezes não é divertido porque às vezes não tem como, né? Mas às vezes eu tento colocar algumas coisas interessantes lá pra gente ler junto, né? E é isso, né? Vamos junto, vamos continuar, a gente precisa continuar, né? E aquilo, né? Se a gente não desistir, a gente não vai falhar, né? A partir do momento que a gente desistir, daí a gente falhou, né? E daí é importante. Eles querem que a gente pare, mas a gente não pode parar, tá bom? Acredite no sonho de vocês. Se vocês não acreditarem, quem pode mais acreditar, né? Como você espera que alguém acredite no seu sonho, sendo que nem você acredita? Né? É importante você acreditar e lutar, né? A melhor maneira de prever o futuro é criando, né? Paulo Freire fala, né? Que o futuro não é algo dado, não é um destino, é algo que a gente tem muita possibilidade de mudar, né? Às vezes não vai acontecer do jeito que a gente quer, mas a gente precisa tentar, né? É nosso dever ético. Nós somos seres mais, né? Mais no sentido de que a gente leva com a gente diversos tipos de condicionamentos, diversos tipos de bagagem, diversos tipos de preconceito, né? Mas cabe a gente, né? A partir do momento que a gente sabe, né? Que a gente é um ser condicionado, né? Que a gente pode mudar, né? Que a nossa história não está concluída, né? E por isso a gente não é um ser concluído, né? Então a gente precisa mudar, fazer uma nova conclusão. Nossa vida é uma redação, né? A gente está bem no meio, no desenvolvimento da redação.
né? E a conclusão é só a gente que pode fazer ela, né? Então vamos lá, tá bom? Se acreditar.